nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje na lição 7 dessa carta, ou como diz Monique fica me corrigindo, né, que não é 7, é 7. Eu tenho que falar sergipanês para Monique, então nós estamos na lição 7. E nós vamos continuar o livro de Atos. Tá aprendendo. Um dia eu chego lá. Vamos lá, gente. Nós estamos no livro de Atos. Eu vou colocar aqui o slide para nos ajudar aí na condução. Só um instante, por favor. Pronto. Como eu já disse na semana passada, Elton está tendo um trabalho de colocar todas essas nossas aulas disponíveis em nosso canal do YouTube. Então, se você quiser ver depois, tem lá as outras 6 aulas. Nós estamos hoje na lição 7, dentro ainda da perícope, do trecho que Lucas colocou, a pregação de Pedro. Já falamos sobre 2 aspectos dessa perícope, né? O primeiro foi sobre a importância desses discursos no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos alguns discursos, né? Pregação de Pedro. Logo no capítulo 1, nós temos a primeira fala de Pedro, quando se movimentam para a eleição de Matias, né? Para a escolha de Matias. Tem esse aqui no capítulo 2. E ao longo da carta do livro de Atos, nós vimos algumas pregações, alguns discursos, algumas palestras, algumas falas que nos ensinam bastante, um bom embasamento teológico, cristão, e essa ponte que a gente vai ver que Paulo faz muito bem aqui, a gente vê ao longo dos... desculpa, Pedro. Faz muito bem aqui, mas que a gente vê acontecendo algumas vezes no livro de Atos, fazendo paralelo entre a profecia e o cumprimento dessa profecia em Cristo. Tá bom? Então, nós falamos isso, esse primeiro aspecto. Falamos também da citação que Pedro faz de Joel. Então, quem acompanhou os estudos dos profetas menores, nós estudamos o profeta Joel, e a profecia de Joel, que se cumpre no dia de Pentecostes, é que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, falamos sobre a universalidade, que é em toda a carne, falamos sobre a forma definitiva, o Espírito se derramou sobre todos de forma definitiva, não é parcial, como alguns acreditam, né, que você recebe uma parte na conversão, mas você precisa buscar outra parte para ter dons. Não, o que Pedro fala, e a gente vê isso a partir de Joel, é que o Espírito se derramou, pronto, e o termo usado ali é como que uma chuva que cai e alcança a todos de forma irrestrita, de forma abundante. Enfim, já estudamos isso. Mas a terceira parte é a pregação propriamente dita, né? Então, o discurso de Atos, né? Os discursos de Atos, a profecia de Joel e o testemunho de Jesus, como é que Pedro organiza essa sua pregação em alguns tópicos, em alguns pontos, 6, para sermos mais específicos, e como isso, como é que eu poderia falar? Como é que ele estrutura isso de forma que a gente consegue entender a lógica da coisa, né, de uma forma muito didática. Pedro faz isso. Então, vamos lá. Então, o testemunho de Jesus. Então, depois de Pedro explicar e aplicar a profecia de Joel, ele começa a falar sobre Jesus, né? E aí o texto que eu quero destacar aqui é a partir do versículo 22, tá? Eu não vou ler o texto inteiro agora, porque ao longo da aula nós vamos destacar os versículos. Então, para não ficar repetitivo, vai acompanhando. Ele começa aí... então, vamos lá. Primeiro, ele começa falando, levantando no versículo 14. A perícope vai do verso 14 até o versículo 41. Na minha Bíblia aí tem, inclusive, dizendo o seguinte, a pregação de Pedro. Não sei se está assim na Bíblia de vocês. Pregação de Pedro. Na minha discurso. Discurso de Pedro, né? Pronto, então. Vai do versículo 14 até o versículo 41. Então, como é que faz? Então, Lucas faz o seguinte, Lucas coloca Pedro se posicionando a partir daquela confusão que as pessoas fizeram sobre o evento de Pentecostes. Então, só para a gente se situar, capítulo 2 começa com o evento do Pentecostes, né? Dizendo que era o dia de Pentecostes, o dia da festa de Pentecostes, o Espírito vem sobre os discípulos, que no caso daqueles fenômenos estranhos, né? O dom de línguas, o barulho, tal, chama a atenção das pessoas.
E aí Pedro faz questão de pontuar quem estava ali naquela multidão para ver aqueles discípulos, aquele fenômeno, aquela coisa interessante que está acontecendo ali, e aí ficam confusos. E a última fala é o que significa isso, né? E alguns falam, não, estão bêbados, fazem pouco caso, né? Não são todos, alguns da multidão. E Pedro se coloca de pé e começa a explicar. E Pedro começa a explicar citando Joel. Então, Pedro se levanta, faz o início da sua fala a partir de Joel, tá? E aí ele vem falando até o versículo 21, citando Joel. A partir do versículo 22, ele faz um paralelo entre a fala de Joel, a profecia de Joel e o ministério de Jesus. Versículo 22. Começa assim, hein? Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Só nesse versículo 22 aqui já tem um monte de informações que nós vamos tentar discutir aqui. Mas aí perceba que nesse 22, Pedro está fazendo o link entre a profecia de Joel, o fenômeno ali do dia do Pentecostes e o ministério de Jesus. Ok? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai destacar, como eu falei, serão 6 pontos. Primeira coisa que a gente vai destacar é o ministério de Jesus, né? Pedro cita esse ministério, essa ação, essa intervenção de Jesus. Primeira informação, logo, que não tem na NVI, eu estou aqui na NVI, mas na Almeida, tanto na revista corrigida quanto na revista atualizada, enfim, na Almeida tem dizendo o seguinte: Jesus, homem, varão, né? Primeira informação é essa: Jesus era homem, foi um homem, ok? Tem alguém que está com a versão aí Almeida que pode ler para a gente essa primeira frase? Alguém, por favor? Gente, eu não vou me acostumar jamais com esse negócio de câmera desligada. A sensação é que eu estou falando aqui e não está chegando lá. Você está vendo Neto e Luzia, cadê esse povo? Não vai ouvir não vai me ver porque minha internet não deixa, mas vai ouvir a minha voz. Pronto, leia para a gente aí, pastor Renato. Vamos ler aonde, de forma direta. Versículo 22. Se você estiver com a versão Almeida, algumas das Almeidas. Deixa eu ver qual é a minha aqui, peraí. A minha Almeida, revista e corrigida. Vê se tem aí a primeira frase. Capítulo 4. 23, versículo 23, capítulo 2. 2:23. 2:23. 22, né, não, pastor? Desculpa, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilha. Solta aí. Obrigado, pastor. Primeira informação que parece boba, mas que foi extremamente importante naquela época, era a afirmação que Jesus era um varão, um homem. Por quê? Porque muitos dos que estavam ali, 2 motivos, né? Primeiro, muitos dos que estavam ali não viram o ministério de Jesus. Então, difundiu-se ali naquela época, e aí João combate isso, de que, de fato, Jesus não foi um homem, ele não encarnou, não veio esse negócio de Jesus vir em corpo, não. Isso aí foi invenção dos discípulos. Jesus foi um espírito, porque se ele veio da parte de Deus, ele poderia ser um homem como a gente, né? Deus não ia se vincular à nossa carne, porque nossa carne é pecaminosa. E aí, João combate isso, e aqui, logo no discurso de Pedro, ele começa, não, Jesus foi um varão, foi um homem, igual a gente, tá? Ele foi aprovado com Deus com obras sobrenaturais, mas foi um homem. Oi. Pode falar, pastor. Outra coisa que eu acho interessante aí, que ele identifica quem é o Jesus, porque tinha outro Jesus. Exato. Outro Jesus. Ele diz, olha, é Jesus o Nazareno. Eu estou falando desse Jesus, eu não estou falando de outro. Então, exatamente. Essa informação
reafirma essa ideia de que era uma pessoa de sua época, um ser, um indivíduo, um cidadão que existiu na sua época, que era o Jesus de Nazareno, o Nazareno, que era de Exatamente. Nazaré. Não só dizer que era de Nazaré, mas ele faz questão de dizer, olha, identificar quem ele é. É Jesus o Nazareno, não estou falando de outro Jesus, não. Exatamente. Situa Jesus historicamente, situa Jesus geograficamente, Jesus estava ali, tá? Só que esse Jesus foi aprovado por Deus com obras sobrenaturais, e aqui Pedro já coloca três características, três adjetivos sobre aquilo que Jesus fazia, né? Ele fala que Jesus fez milagres, maravilhas, né, ou prodígios e sinais. Então, milagres, né, maravilhas ou milagres, é um sinal claro da manifestação do poder de Deus. Que Deus, o que Jesus manifestou ali, foi claramente, na vista de todo mundo, a manifestação do poder de Deus. Né? A gente vê, por exemplo, Mateus, quando vai lá no Sermão da Montanha, tanto no Sermão da Montanha quanto destacando alguns sinais, o espanto do povo quando diz o seguinte: nunca vimos algo parecido entre nós. De fato, Deus está com ele. Né? Então, maravilhas, prodígios, essa reação do povo quando via Jesus atuando, que, por exemplo, até mesmo quando Jesus pregava, o povo dizia, ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. E João e Lucas chama tudo isso de sinais. E é interessante que sinais é porque tudo que Jesus fez apontava para a sua identidade messiânica. Por isso que é chamado de sinais. Um sinal, ele justifica algo, ele aponta para algo, ele fala sobre algo. E aí Pedro fala o seguinte, que esse Jesus, mesmo sendo um homem, mesmo sendo Jesus de Nazaré, foi alguém aprovado por Deus, foi alguém que realizou obras que aprovavam, que davam sinais da aprovação de Deus, e essas obras eram maravilhas, prodígios e sinais, milagres, prodígios e sinais. Tá? Então Deus realizou essas coisas por intermédio dele, publicamente, Pedro fala. Entre vós, vocês viram, vocês sabem, não é novidade para vocês. Então, mesmo tendo na multidão ali pessoas que não viram o testemunho de Jesus, tinham aquelas também que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez. Né? É interessante que quando Jesus vai ali ser crucificado, e aí, logo no início, quando os fariseus interrogam a ele, ele fala, não, tudo que eu fiz à vista de todos. Fiz nada escondido. Todos vocês viram. Então, pergunta ao povo o que eu fiz. Então, o ministério de Jesus foi um ministério público. Todos viram. Foi algo... Lá no finalzinho do Evangelho de João, João fala o seguinte, se todos os sinais miraculosos que Jesus fez tivessem sido escrito, não caberiam nos livros, né? Nem os livros dos livros seriam capazes de dar conta de tudo isso que Jesus fez. Então, de fato, Pedro faz esse paralelo com Jesus, dizendo, olha, vocês não têm desculpa. Vocês viram tudo isso acontecer diante de vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é esse, o ministério. Pedro organiza, como eu falei, a sua pregação. E aqui, ó, gente, essa pregação ela é extremamente cristológica, cristocêntrica. O que quer dizer isso? A igreja cristã, e aqui é algo muito importante, gente, a igreja cristã ela é necessariamente cristocêntrica. Tá? Nós não somos discípulos de Moisés, nós não somos discípulos de João Batista, nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Todas as coisas são por ele e para ele. Nada na igreja tem um fim em si mesmo. As nossas canções não têm um fim em si mesmo, a nossa pregação não tem um fim em si mesmo, o nosso ensino não tem fim em si mesmo, as nossas organizações, tudo que nós fazemos devem apontar para Cristo. Isso significa dizer que nós somos cristocêntricos, o Cristo está no centro. E a cristologia é o ensino, a doutrina, a teologia sobre a pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. Para nós é o Cristo. Então, essa pregação ela é extremamente cristocêntrica, porque ela explica esse ministério de Jesus, como eu falei, a cristologia em 6 pontos. Então, primeiro, a sua vida e ministério, né, como a gente acabou de ver.
Segundo, sobre a sua morte, né? Quais são as implicações, né? O que significou a morte de Jesus, né? O que foi aquilo? Então, olha o que Pedro fala no versículo 23. Me acompanhe, por favor. Alguém pode ler o verso 23, por favor? Este homem, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Obrigado, Neto. Então, percebam aí duas coisas importantes. Primeiro, Pedro diz que a morte de Jesus estava no plano e na presciência de Deus. Ponto. Não foi um acidente, não foi apenas articulação de Roma, não foi apenas articulação dos fariseus, estava nos planos. O teólogo diz que antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Pedro fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, a cruz de Cristo, a morte de Jesus estava nos planos. Mas Pedro não desconsidera a ação de homens perversos. Então, perceba isso aí muito claramente. Ao mesmo tempo em que a morte de Jesus estava nos planos, isso aconteceu por mãos de homens perversos. Né? Versículo 23, Pedro vai explicando isso para a gente. Então, nenhuma doutrina desenvolvida de expiação nenhuma doutrina desenvolvida de expiação é apresentada aqui. Pedro não explica por que isso acontece, tá? Mas já existe o entendimento de que, através da morte de Cristo, o propósito da salvação de Deus estava sendo cumprido. Então, outra doutrina importantíssima na fé cristã, e que, ao meu ver, carece ainda de discussão, de compreendermos as implicações dela hoje, é a doutrina da expiação, né? Do cordeiro que foi morto para que haja... como é que João Batista fala? Agnus Dei, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso a gente precisa estudar um pouco mais ainda para a gente compreender as dimensões disso. Pedro cita isso aqui, mas não explica. Ele só deixa claro que o propósito eterno e redentivo de Deus na história acontece na cruz. Então, a cruz não foi um acidente, estava nos propósitos de Deus. Isso aconteceu por meio de homens perversos, de pessoas perversas, tá? Mas isso aconteceu para cumprir o projeto de salvação de Deus. Deus estava salvando em Cristo Jesus. Tá? Outra coisa importante aqui, eu fico lendo esses textos, gente, e atento aos detalhes, né? Tentando pegar os detalhes. E quando Pedro fala que, olha, versículo 23, esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. Os homens perversos, claramente, são os romanos. Mas vocês que entregaram Jesus aos romanos são igualmente perversos. A pergunta é, quem foram aqueles que entregaram Jesus aos romanos? Nós estudamos Gálatas, e lá em Gálatas, Paulo explica isso, né, como os fariseus fizeram esse trabalho de entregar Jesus à cruz, né? Então, percebam o seguinte, que os religiosos daquele tempo foram os que entregaram Jesus para ser crucificado. Coisa importante que a gente deve saber aqui, gente, porque, assim, às vezes a gente tenta separar a gente o máximo possível dos fariseus, né? E a gente fica, não, que os fariseus eram isso, que os fariseus eram aquilo. E eu gosto de trazer para perto, não para longe. E de perguntar assim, o quanto de nós, quanto das coisas que existem em nós hoje, cristãos, batistas, tererê, tudo que somos, quanto de fariseu há na gente? E aí, ao invés de reagir de forma repulsiva, né, rejeitando, eu acho que seria um exercício de reflexão. Porque assim, pense junto comigo. Quem eram os fariseus, gente? Hoje a gente olha para os fariseus e fala, um monte de religioso que fizeram coisas erradas, ok, mas quem eram os fariseus? Se ele fosse um crente batista hoje, seria aquele mais dedicado, mais aplicado, que conhece toda a doutrina, que conhece todas as músicas do cantor cristão,
que conhece toda a forma de funcionamento de uma igreja local, seria o melhor do ponto de vista técnico, digamos assim, dentre nós. Era aquele que estuda, que participa da escola bíblica, que fazia tudo, todo o trâmite, todo o rito, todo o dogma, conhecia tudo. Um fariseu, né? A Bíblia, a lei mandava jejuar 2 vezes por ano. Eles jejuavam duas vezes por semana, ou por dia, né? Isso, jejuavam por semana, desculpa. Então, era aquele super aplicado, né? Era super zeloso, super fiel. E a pergunta que eu me faço todas as vezes que eu vejo um fariseu, né, a Bíblia falando de fariseu, é por que eles se tornaram as pessoas que eles se tornaram? Ou melhor, o que é que pode fazer com que eu e você, dentro desse contexto que estamos inseridos, não nos tornemos alguém semelhante a um fariseu? Fale, Priscila. Então, né, cada organização religiosa daquela época, né, saduceu, fariseu e tal, ela tinha uma perspectiva, né, sobre a religião. Então, os fariseus eles foram muito importantes para levar mesmo o ensino, né, da Torá e tal. Agora, quando eles aparecem lá e Jesus criticando, é quando você vê que as pessoas elas estão, né, e criticando os outros que não fazem o rito. Então, o judaísmo foi craque nisso, né? Sempre colocar o rito. Você tinha lá o que era para fazer da lei, mas aí se colocava coisas a mais para preservar, para purificar ainda mais, né? Para ser mais idôneo. Isso vem com uma intenção boa, mas com o passar do tempo as pessoas são tantas cargas, né? De tanto rito, de tanta maneira, que se esquece do lado espiritual mesmo, né? E você está fazendo rito por quê? É só assim que você acessa a Deus? É pelo rito simplesmente que você acessa a Deus. Por isso, várias vezes em profetas, tá? Isaías falava isso, né? Isaías denuncia isso com muita precisão, né? Não é só sacrifício, é o coração. Então, é muito fácil para a gente, é muito fácil a gente se apegar ao rito. Eu digo a gente porque, assim, os protestantes falam muito dos católicos. Durante muito tempo acusavam os católicos pela ritualística, só a ritualística. Mas a gente, às vezes, por menos ritos que a gente tenha em relação a outros grupos, né, de igreja, outros grupos cristãos, os batistas eu acho que são dos menos ritualistas, desse rito do culto, né? Mas a gente acaba ritualizando. Isso é muito, acho que é natural do ser humano. E às vezes achar que fazer o rito e a igreja tal, no domingo não ir à praia, ir para EBD, ir para a igreja não e tal. E se a gente só se apega a isso, aí a gente está se tornando, fazendo o mesmo que os fariseus, que Jesus criticavam, fazia. Não quer dizer, quando a gente vê, que todos os fariseus eram dessa forma, né? Eu acho que é uma concepção errada da gente. Mas Jesus estava apontando o erro, então ele estava ali atacando aqueles que estavam criticando eles, mas só faziam rito pelo rito. Exatamente. E assim, Priscila, eu acho que é uma questão que a gente precisa conversar bastante sobre isso, porque assim, qual é a gênesis, né? Qual é o ponto de início para essa perversão? É a nossa necessidade de materialização, né? Então, assim, a gente tem necessidade do concreto, né? Então, a gente não tem imagem de santo, a gente não tem pedrinha de toque, a gente não, mas a gente tem outras coisas. A gente tem o templo, a gente tem as nossas organizações. Quer ver uma coisa que deixa a Batista de cabelo em pé? Gente, vamos acabar com a escola bíblica dominical e fazer de outra forma? Pronto, isso aí, meu amor, acabou com... Não, que absurdo, tal. Como se só existisse essa maneira de estudar a Bíblia. Pastor, e às 9 horas da manhã, não pode esquecer, tem a hora certa, né? Exatamente. Muda para tarde. Se mudar para tarde, já quebrou a regra, já fugiu o padrão. Eu ia falar exatamente isso agora que a irmã Malu comentou. Eu estava passando por uma igreja e lá tinha, né? Escola Bíblica Dominical, domingo, 19h30. Na hora eu fiquei incomodado. Eu falei, 19h30? É BD à noite? Só que depois de segundos, bateu. Eu falei,
Não tem nada a ver, é à noite só, não mudou nada. Aí eu fiquei pensando, processando, eu falei, só porque eu vi no cartaz 19h30, eu já julguei. Não, não pode não, como é que sua Bíblia tem que ser à noite? Tem que ser no domingo 9 horas, então, para ver como isso está impregnado, eu falei, e depois fiquei pensando na minha reação, né? Não, e aí, eu percebo, ó, você ficou escandalizado com o horário, mas tem que ser domingo. Tá, horário a gente pode até botar à noite, mas tem que ser domingo, né? Então, olha aí, né? A gente não guarda o sábado, mas a gente guarda o domingo. Outra coisa, as organizações. Gente, vamos acabar com as nossas organizações, vamos pensar, não, não pode. Então, não estou falando mal das organizações, não, tá, gente? Eu amo a escola bíblica dominical, não é isso. Assim como não eram os ritos do tempo de Jesus. Mas é como nós nos relacionamos com ele e como isso se torna um ídolo entre nós. Um ídolo entre nós. É o que Jesus fala para os fariseus. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A EBD foi feita para o homem, não, né, não o contrário. Isso a gente pode usar para todos, né? Todas as nossas organizações. Todas elas são meios são meios para alcançar um fim, não o contrário. E aí vem o problema dos fariseus. Por estar tão apegados a isso, todos aqueles que são contrários a isso são hereges, são liberais, são um monte de adjetivo que se coloca. Porque a gente valoriza os nossos ídolos. E os hereges, os liberais, os sem compromissos merecem fogueira. Merecem fogueira. No tempo de Jesus merecia a cruz. Na Idade Média, a fogueira. Hoje em dia é o lixamento público. A reputação da pessoa vai jogando na lama porque a pessoa simplesmente questionou algo que é completamente passível de questionamento. Então, por que os fariseus fizeram o que fizeram? Porque se apegaram à estrutura, exatamente o que nós fazemos hoje. Eu ia falar uma coisa aqui, mas em outro momento eu falo. Vou seguir. Então, primeira coisa, nós falamos sobre o ministério, agora a sua morte, né? Jesus, Pedro fala que a morte de Cristo estava nos planos, mas aconteceu por mãos iníquas, né? Por pessoas perversas. Terceiro ponto aqui é a ressurreição. E agora eu leio do verso 24 ao 32. Aliás, eu não. Alguém pode ler para a gente, por favor? Atos, capítulo 2, do verso 24 ao verso 32. Posso ler o que está na tela, pastor? Pode, minha irmã, por favor. Então, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, não posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, amém, Malu. Obrigado. Então vamos lá. Aqui mais uma vez, Pedro se vale de textos do Antigo Testamento para embasar aquilo que ele está falando. Então Pedro está numa pregação, tá? Ele, como a gente já sabe, né? Ele começou pegando o que aconteceu lá em Pentecostes, tá? Cita Joel para embasar Pentecostes e para fazer um paralelo com essa pregação aqui agora. Nós estamos analisando a pregação, né? Fico até preocupado em estar encorajando vocês a fazer isso, porque agora vocês vão ficar analisando todas as pregações. Então é mais responsabilidade para o pregador. Mas vamos lá. Então Pedro está fazendo isso. E olha como ele cita aí o Salmo 16. Vamos por parte. Então, versículo 24, ele começa o seguinte, ó: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Sim, apesar de os homens terem matado Jesus, Deus o ressuscitou e o libertou da morte. E Pedro faz referência ao Salmo 16. Abra lá sua Bíblia no Salmo 16.
16, versos 8 a 11. Que diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer as veredas da vida, alegria plena na tua presença, eterno prazer à sua direita. Então, Pedro cita esse texto do Salmo 16 e explica. Ele fala o seguinte: olha, isso que Davi fala não é possível que ele esteja falando sobre ele mesmo. E ele explica, por que não? Porque todos nós sabemos que Davi morreu, está sepultado aqui entre nós. Ok? Não é isso que ele fala no texto que a gente leu? Versículo 25. Desculpa, versículo 29. Irmãos, olha só o que Pedro fala. Olha como ele está explicando para a gente. Ele citou o Salmo 16, e aí no versículo 29, lá do capítulo 2 de Atos, ele fala, ó, irmãos, posso lhes dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Ou seja, o que Davi fala no Salmo 16, ele não está falando sobre ele. Não é possível. Por quê? Porque ele está morto, aqui todo mundo sabe. Então, das duas, uma. Ou ele mentiu, ou ele está falando sobre outra pessoa. Sobre quem Davi está falando. E aí Pedro faz um link perfeito com Jesus para falar sobre a ressurreição. Acompanharam aí? Alguém ligou o microfone e vai falar alguma coisa? Ô, Lázaro, é Marcos. Fala, irmão Marcos. Irmãos, bom dia. Mark, a internet está te sabotando aí, a gente não está te ouvindo. Eu queria Volte aí, porque agora ficou bom. Saiu. Gente, só eu que não estou ouvindo, ou todo mundo está com dificuldade de ouvir Marcos? Tá ruim, né? Não, tá ruim. O áudio dele tá. Ele tá cortando, tá travando. Acho que tá oscilando a internet dele. E aí, Marcos? Né? Tá ouvindo a gente, Marcos? Oi. Tá me ouvindo agora? Assim, eu queria. Tá me ouvindo, não? Marcos, não tá dando para ouvir não, irmão. Tá picotando muito. Tá ruim. Tá ruim a internet aqui. Vamos tentar ajeitar, pastor. Depois a gente Agora pode ficou continuar bom. aí. Agora ficou bom. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Acho que não tá gostando de você, Marcos. Porque Rosângela ouviu perfeitamente. Não, é porque eu tô no celular de Rosângela e é personalizado, entendeu? Entendi. Então é isso. Aí ele rejeita a voz estranha, voz, principalmente voz de Maria. Então, eu queria voltar um pouco aí sobre a questão dos fariseus e dos homens perversos, né? É que só para a gente Jesus pede para os discípulos não ficarem em Roma, entendeu? Não é para Roma. Roma é o centro do mundo, é a capital do mundo, né? É o Nova York, né? Aí, não sei nem mais se Nova York é mais o centro. Mas ele, no entanto, manda os discípulos para Jerusalém, ficai em Jerusalém.
E aí, então, essa escolha de Jesus, né? Essa ordem de Jesus de não ficar em Roma, mas ficar em Jerusalém, aponta também para essa questão entre fariseus e homens perversos. Porque todos nós somos fariseus porque somos homens perversos. Você está entendendo? Nós somos fariseus porque somos homens perversos. Mas, no caso, ali, Jesus, Pedro está falando, fazendo a diferença entre vocês os entregaram e com a ajuda de homens perversos, porque, na verdade, tem a ver com esse ficar em Jerusalém, porque Pedro está chamando para o povo judeu toda a promessa que foi feita ao povo judeu. Era através desse povo judeu que o Messias viria. É através desse povo judeu que haveria a redenção ao mundo, né? Seria trazida a redenção ao mundo. E aí, esse vocês se refere ali a João, o Evangelho de João, quando o último sumo sacerdote, que é Caifás, ele diz que é necessário que um morra. Ora, quando está decidindo sobre a vida de Jesus, quando ele está exatamente decidindo sobre a vida de Jesus, ele vai dizer que vocês não sabem que é necessário que um morra em favor de todos. Está entendendo? Ele diz isso profetizando. E ele diz isso porque ele é o último sacerdote, sumo sacerdote. E é o sumo sacerdote que leva o cordeiro ao altar. Leva o cordeiro de Deus ao altar. Por isso que Pedro, eu acho que é que Pedro está dizendo, vocês, ou nós, né? No caso, eles judeus, vocês quem? Aí em Marcos, no capítulo 14, vai justamente aparecer. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos. Aí todos quem? Os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Em Marcos 14, versículo 53. Olha, o quadro é esse, esse quadro da profecia, né? É esse quadro da cerimônia do sacrifício. É levado o cordeiro ao sumo sacerdote, ao sacrifício. E vocês representam justamente aqueles pelo qual Deus imolaria o cordeiro, entendeu? Deus imolaria o cordeiro. Mas assim, ó, entendi, mas assim, ó, eu acho que ele está falando nessa questão dos homens perversos aí, sobre os romanos por alguns motivos, né? Primeiro, aqui na minha NVI, na nota de rodapé sobre esse verso 23, coloca que esses homens perversos têm assim, ó, ou daqueles que não possuem a lei, né, gentios. Stott comenta aí que possivelmente estava se referindo aos romanos mesmo. E eu concordo que são os romanos, então perceba, olha, vocês, judeus, com a ajuda de homens perversos. Por quê? Porque perceba que nem Anás, nem Caifás, nem Herodes podem matar Jesus. Roma não permitia. Jesus só foi morto depois do aval de Pilatos. Nenhum povo subjugado poderia executar ninguém, não tinha ordem. Só quem tinha ordem de realizar a execução era Roma. É por isso que Jesus passa por aquele processo. E aí, a articulação dos fariseus era para acusar Jesus de sedição, de levante contra Roma, porque o crime religioso que os fariseus encontraram em Jesus, né? Ou encontraram em Jesus, não, disseram que Jesus cometeu, não era suficiente para Roma matar Jesus. Por isso que Jesus foi preso. Jesus foi crucificado na cruz, porque era uma pena de morte destinada a presos políticos, aqueles que se levantavam contra o império. Foi o artifício. Então, quando o Pedro fala aqui no verso 23, esse homem foi entregue por propósito de Deus, né, pelo seu pré-conhecimento, e vocês, aí está falando sobre vocês, os judeus, com a ajuda de homens perversos. Então exatamente.
O vocês, judeus, implica exatamente, esse vocês, judeus, implica justamente o sacerdócio judeu, por meio de quem Deus faria, pelo qual Deus havia se revelado e havia prometido, e que tinha autoridade, autoridade, ainda que essa autoridade para nós agora fosse simbólica, mas essa autoridade foi dada por Deus. Deus se revelou aos judeus e Deus apontou o sacerdócio pelo qual viria o próprio sacrifício, e o qual o próprio sacerdócio é o próprio Cristo, né? Ele é não somente o próprio sacerdote, mas isso aí é outro assunto, mas ele também é o Cordeiro e cordeiro. sacerdote. Exatamente. Então, esse vocês, de fato, sim, e por isso que diz que não somente, mas Jesus é entregue ao sacrifício pelo sacerdote. Sim. Entendeu? Quem autoriza, né, teoricamente, quem autoriza. Exatamente. Apesar de a gente saber que não autoriza, que Jesus fala, né, ninguém toma a minha vida, eu dou, né, eu mesmo operei. Extraordinário isso, gente. Não, você não tem poder sobre mim. Imagine, você não tem poder sobre mim, eu que estou dando a minha vida. Vocês acham que vocês que vão tirar a minha vida de mim? Vocês não sabem de nada. Aquele texto de Sabe João... de nada, inocente. Aquele texto de João, o texto de João do sumo sacerdote, dizendo que, ora, eles decidindo o que fariam com Jesus, e o texto está lá exatamente por essa significação, né? Ele disse, olha, vocês não sabem, né? Vocês não sabem que é necessário que um morra em favor de todos, exatamente apontando para o sacrifício. Sim. Era só isso. Não, ótimo. Eu estava conversando com um amigo meu justamente ontem sobre isso, né, sobre a simbologia do cordeiro. Né? É importante que o cordeiro seja visto como um símbolo mesmo que aponta para Cristo. Porque não é Cristo que justifica o cordeiro, não é o cordeiro que justifica Cristo. É Cristo que justifica toda a tradição do cordeiro que tira o pecado dos homens, né, na história de Israel. Quando vem o Cristo e ele morre, não é necessário mais que haja cordeiro. Por quê? Porque os cordeiros foram apenas sombras do que haveria de vir. O que haveria de vir? O cordeiro definitivo de Deus. E aí, a gente faz uma aplicação para hoje da seguinte forma. Se o cordeiro na história de Israel foi símbolo de sacrifício, e Jesus veio como cordeiro definitivo, não há necessidade de sacrifícios hoje. E aí está o mistério da graça que a gente debate, e a gente não consegue entender. Não é necessário fazer absolutamente mais nada. Se a gente entende que o cordeiro foi morto em nosso lugar, é suficiente. Nada, né? Aí os ritos caem por terra, aí todas as cerimônias perdem o seu sentido, porque Cristo veio. Então, o que era o rito? O rito e a cerimônia era o processo pelo qual se sacrificava o cordeiro. Se o cordeiro veio e não tem mais necessidade de sacrifício, perde-se o sentido do rito. Lázaro, me permita só para os irmãos fazer essa ponte. Lá em João, eu vou ler somente esse texto de João, capítulo 11, 49 em diante. Ele diz o seguinte: Caifás, porém, um dentre eles, esse vocês, né? Sumo sacerdote naquele ano, veja só como a profecia vem, né? Sumo sacerdote naquele ano, é o sumo sacerdote, lembremos que é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos para apresentar o sangue do Cordeiro, é o sumo sacerdote. Ele, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Está entendendo? Exatamente. Agora, né? Exatamente. Muito bom, Marcos. Muito bom. Valeu. Obrigado pela ajuda aí. Então, primeiro ele cita Salmo 16 para fazer esse paralelo, né?
pega a fala de Davi e explica, olha, Davi falou isso, mas ele não falou sobre ele mesmo, né? E aí, então, Davi não poderia estar falando sobre ele mesmo, como eu acabei de falar, quando escreveu que Deus não deixaria na morte, nem permitiria que seu santo visse a corrupção, versículo 27, lá do Salmo 16. Pois Davi morreu, ou aqui de Atos 2, pois Davi morreu e está sepultado, seu túmulo está aqui entre nós. Então, como profeta, versículo 30 e 31, como profeta, ele estava falando sobre uma ressurreição outra, que provavelmente Davi não tinha a menor ideia do que era, mas estava falando, no versículo 31, sobre o Cristo. Então, olha como Pedro vai embasando a sua mensagem. Então, olha o versículo... Isso, mesmo... Vamos lá. Então, assim, apesar de os homens terem matado Jesus, Deus o ressuscitou... Desculpa, repetir aqui o coisa. Então, Pedro pretende, ao expor a Escritura, deixar claro três coisas. Então, perceba aí no seguinte, até então, nessa fala de Pedro, três coisas saltam aos olhos. Primeiro, as Escrituras testemunham de Cristo, especialmente da sua morte, ressurreição e a sua missão mundial. Esse é o caráter e o propósito, né? É para isso que Pedro está pregando. O próprio Jesus tinha dito isso antes e depois da sua ressurreição. Lembre-se que nesse texto que Marcos acabou falou antes, né? Quando Jesus fala que fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, capítulo 1, verso 8, e aí ele fala, vocês serão revestidos de poder, mas serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus ensinou isso para os discípulos. Primeira coisa, né? As Escrituras testemunham sobre Jesus. Segunda coisa, a partir do que o próprio Jesus ressurreto ensinou, os seus discípulos passaram naturalmente a entender que as referências do Antigo Testamento ao rei e ao ungido de Deus, a Davi e a sua descendência real, tinham seu cumprimento em Jesus. Quando o anjo chega para Maria, lá em Lucas 1, 26, eu acho, e fala que no trono de Davi, falando sobre Jesus, né? Que o menino ocuparia o trono de Davi, seu reino jamais terá fim, está fazendo referência a uma profecia que Davi recebeu, que ele teria descendente para sempre no trono. Jesus é a raiz de Davi, lembre-se disso, da tribo de Davi. Então, Jesus cumpre-se em Jesus essa profecia. Então, perceba quantos símbolos tem no Antigo Testamento que se cumprem em Jesus. Marx citou dois. Jesus é o Cordeiro, ele é o sacerdote, mas ele também é o Rei e o Senhor. Então, Pedro está fazendo esse paralelo, trazendo toda a simbologia aplicando em Cristo. Isso é extraordinário, gente. Cristo é o cumprimento da profecia. E, mais uma vez, eu falo, é por isso que a nossa igreja, a igreja cristã, se a igreja é cristã mesmo, ela tem o Cristo como centro. Porque, como Paulo falou, todas as demais coisas são rudimentos. Então, esse negócio de Arca da Aliança, desses ritos judaizantes na igreja, como uma explicação, como uma festa, como um dia especial, cabe. Mas não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. É fundamental entendermos isso. Nós somos discípulos de Jesus. Não somos discípulos de Moisés nem de João Batista. Somos de Jesus. Tá? E a terceira coisa que a gente aprende aí com essa citação de Pedro é que, uma vez garantindo esse fundamento, o emprego cristão do Antigo Testamento, como o que Pedro faz no Salmo 16, é extremamente correto e coerente. É a gente entender que a simbologia do Antigo Testamento tem o seu cumprimento em Cristo. Então, quando a gente cita o Antigo Testamento e se aplica ao Novo, entendendo esse paralelo do Cristo, e aí, guardadas as devidas proporções, é importante que se faça isso, a gente não está fazendo nada de errado, é extremamente correto, é o que Pedro faz aqui. Uma pausa. Cora falou que a internet está oscilando lá. É para todo mundo ou só para ela? Tá ouvindo bem, né? Aqui tá normal, pastor. Então pronto, vou seguir. Tudo certo por aqui, pastor. Bora, maravilha. Então, depois de citar esse versículo do Salmo 16, né, esses versículos, e aplicá-lo à ressurreição de Cristo, Pedro acrescenta, né, versículo 32, olha que coisa bonita, gente. 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Então, mais uma vez, o que Pedro fala? Pega tudo aquilo
e fala, vocês viram. Então, o que Pedro está fazendo aí, gente? Olha o exercício de Pedro. Ele está arrumando a cabeça daqueles homens que estavam ali confusos. O que significa isso? Lembrem-se que foi essa pergunta lá quando eles viram Pentecostes, versículo 12, de capítulo 2. O que significa isso? Estavam atônitos, não estavam entendendo. E aí Pedro está explicando para eles o que estava acontecendo. E toda hora ele cita, explica e fala, e vocês viram. Cita, explica e vocês foram testemunhas. E aí, como os pedagogos aí de plantão, vai ver o que Pedro está falando. Pega os fatos e está trazendo para a realidade das pessoas. E aí, sobre pregação, as coisas importantes que a gente aprende aí. Porque uma pregação boa não é aquela que cita os grandes, os teólogos, que fica ali fazendo várias citações. Não, é aquela que faz sentido para a gente hoje. Que o cara explica, cita tudo, leva aquele cabeção, né, que tem pregador que é um cabeção, o cara sabe tudo. Mas que no final ele fala assim, e aí? E aí? E o cara aplica, olha, isso é aqui agora, olha, agora é assim. Assim você vive, assim você experimenta. E é exatamente essa aplicação que Pedro faz. Coisa extraordinária. Vocês são testemunhas disso. Tanto é que a reação do povo lá no final é extraordinária. Mas a gente vai por partes, vamos chegar lá. Deixa eu ver que horas são. Dá um tempinho ainda. Então, assim, o testemunho falado dos apóstolos e a profecia escrita, né, dos profetas convergem. Ou, como teríamos dito, as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos coincidem em seu testemunho da ressurreição de Cristo, mostrando que Cristo é o que catalisa todas as coisas. Né? O Caio Fábio tem uma fala engraçada, ele diz o seguinte, que a Bíblia é um livro que, para você entender a primeira parte, você tem que ler primeiro a segunda. É o que a gente aconselha para um novo convertido. Como é que eu leio a Bíblia? Lê primeiro o Novo Testamento. Depois que você entende o que aconteceu no Novo Testamento, aí você entende o resto. Porque senão não encaixam as peças, fica faltando as peças, fica solta. Né? Se você não entender Cristo, as coisas ficam soltas. Não tem, por exemplo, como você entender o livro de Levítico sem você entender o que significa o sacrifício. E para trazer para o dia de hoje, se você não entender a obra de Cristo, fica tudo muito sem sentido. Então, primeiro você entende o que Cristo fez, depois você entende o resto. Tá? Então, a quarta parte é a sua exaltação. A doxologia. O que é uma doxologia? É um hino de exaltação, de louvor a Deus. Versículos 33 a 36. Quem lê para a gente aí, por favor? Exaltando, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Então, obrigado, irmã Luzia. Agora, da ressurreição de Jesus, Pedro salta direto para a sua exaltação à destra de Deus. Tendo recebido o Espírito prometido pelo Pai, Jesus derramou o seu Espírito dessa posição de suprema honra absoluta. Pedro deixa claro, Jesus é o Senhor. Davi não estava falando sobre ele mesmo, Davi estava falando sobre o Cristo. E esse Cristo que está sentado à direita do Pai. Olha como Pedro explica claramente quem é Jesus para a gente. Claramente. Por isso que eu falei que esses discursos a gente tem que estar muito atento. Na minha Bíblia antiga, mais antiga do que essa, tinha grifado todos esses discursos. Porque ele nos explica claramente. O que eu mais gosto, já falei aqui para vocês, é o discurso de Estevão. Está onde, gente? Estevão. Lá no capítulo 7. Para mim, lá no capítulo 7, Estevão faz a melhor explanação do Novo Testamento sobre o projeto da redenção. Claramente. Explica para a gente a redenção. E Pedro está aqui explicando para a gente a cristologia. Quem é Jesus? Então, Jesus é esse que está sentado à destra do Pai e de lá nos abençoa. Cristo.
que o slide deu uns erros aqui. Então, vamos lá. Pedro, mais uma vez, cita o Antigo Testamento, assim como aplicou o Salmo 16, a ressurreição do Messias, agora ele salta para o Salmo 110. Então, mais uma vez, ele pega um Salmo de Davi para falar sobre a ascensão de Jesus. Pois Davi não subiu aos céus. Foi Davi que subiu aos céus. Então, Davi não estava falando sobre ele mesmo. Ele estava falando sobre Jesus, mais uma das chamadas profecias messiânicas. Assim, não foi poupado da decomposição. Então, ele se falou antes, né? Todos nós sabemos, Davi morreu, está sepultado entre nós. Isso é um fato, todo mundo sabe. Se você for ali no cemitério João Batista, você vai ver lá sepulcro, né, em memória de Davi, rei de Jerusalém. Não sei se vocês sabem, mas fica ali, ó. Antes das areias. Pastor aqui não tem não. Estou perto. Ah, tem não, né? Tem não. Deu na referência errada. Então, né, o cemitério ali que fica antes das areias, então, pensei que era ali. Mas aí Pedro está falando o seguinte, vocês sabem, né? Está sepultado. Então, Davi não está falando sobre ele mesmo. E aí ele aplica esse termo, meu Senhor, à pessoa de Javé, que havia instruído a sentar-se à sua direita. A sentar-se quem, se ele morreu, e não foi ele que subiu. Então ele está falando sobre Jesus. Então, e o que é interessante é que Jesus já tinha aplicado esse mesmo texto a ele mesmo. Né? Na verdade, são 3 textos. Pedro, o próprio Jesus fala isso em Marcos capítulo 12, versículo 35 a 37. Paulo fala isso em Coríntios e o autor de Hebreus também fala. Então me acompanha. Eu estou fazendo referência ao Salmo 110. Está dando para acompanhar aí, não tá? Salmo 110. Ok? Rosângela, eu tomei um susto agora. Esse gato passou aí na frente da câmera. O que é isso aí, gente? Vamos lá. Marcos 12, 35 a 37. Diz assim, ó. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, olha só, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Então, olha o que Jesus está falando. Os fariseus estão dizendo aí que eu sou filho de Davi, que o Cristo é filho de Davi. Não, ele fala assim, né? Que o Cristo é filho de Davi. Mas percebam o seguinte: se Davi, falando sobre o Cristo, ou seja, numa profecia messiânica, fala que o Senhor, Deus, Javé, colocaria o seu Senhor, cadê? Sentado à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Como Davi chama o Cristo de Senhor, e esse pode ser o seu filho? Então, talvez fique um pouco longe da nossa compreensão, mas nós estamos falando para judeus que compreendiam muito bem 2 coisas. Primeiro, as profecias messiânicas, e segundo, a genealogia. Então, entendendo que o Cristo vinha da raiz de Davi, eles pensavam, então Cristo é filho de Davi. E aí ele fala, não pode ser filho de Davi, porque o Cristo é maior do que Davi. Então, quando a Bíblia fala que Cristo é filho de Davi, não é porque ele está debaixo de Davi. É porque ele veio da raiz de Davi, mas ele é antes de Davi. Então, entenda o seguinte, Pedro fala isso mais uma vez. O que nós temos testemunha disso que está sendo apresentado para nós é de um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E aí Pedro fala, e Deus deu conhecimento agora para a gente. Então, o Cristo na história, o Cristo que invade a história, é o Cristo que existe para todo sempre. Ficou claro isso aí ou ficou confuso? A encarnação do Cristo, o ministério do Cristo é apenas a manifestação, o testemunho daquele que existe para sempre. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, só abri para dizer que deu para entender, mas é porque, por si só, né, a fato de Cristo existir desde sempre. Aí o fato de a gente ser revelado depois, isso. Só isso, mas deu para entender. Pronto. É o que Pedro fala. Vou ver o texto exatamente aqui para citar corretamente. É 1 Pedro, a segunda. 1 Pedro. Vou achar aqui, gente, só um minuto.
Me ajudem, gente. Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus, cadê o texto? Achei. 1 Pedro, vamos lá. 1:20, eu acho, né? 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Acho que esse texto vai fazer mais sentido agora. Olha o que Pedro fala. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata, o ouro, ou os nossos ritos, ou as nossas tradições, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de um cordeiro. Mas pelo precioso sangue de Cristo. Olha só. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, esse cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos dias por amor de vocês. Então, o Cristo que a gente vê na história é um Cristo que existe antes da fundação do mundo. Ok? Uma outra referência, voltando ao slide, uma outra referência agora é a de Paulo, 1 Coríntios 15, 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E por fim, Hebreus. Ao qual dos anjos Deus alguma vez diz: senta à minha direita até que eu ponha seus inimigos como estrato dos seus pés. Ou seja, Salmo 110, nós estamos falando de uma profecia messiânica. Nós estamos falando sobre Jesus. Ok? Então, esse Cristo que venceria a morte. Então, a conclusão de Pedro é que todo Israel deveria agora ter certeza de que esse Jesus, a quem tinham rejeitado e crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Que coisa maravilhosa, gente. É maravilhoso. Vamos lá. Dá tempo ainda? É o último. Vamos finalizar. Então, não é o último não, tem mais um, mas é rapidinho. Então, sobre a sua salvação. Então, perceba que a gente veio construindo essa cristologia. Começamos lá falando sobre o ministério de Jesus, né? Ministério, depois falamos sobre sua morte, depois falamos sobre a ressurreição, falamos sobre a ascensão, né? Sua exaltação, e agora nós vamos falar sobre a salvação, versículos 37 a 39. Alguém pode fazer a leitura, por favor? 2, 37 a 39. Quando viram isso, os seus corações ficaram aflitos. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém. Obrigado, minha irmã. Olha quanta coisa, quanta informação tem aí para a gente. Então, perceba que depois que Pedro faz toda essa explicação e uma aplicação muito clara, eles ficam impactados com aquilo e perguntam: o que faremos? E aí Pedro apresenta a boa nova na simplicidade, na profundidade e na clareza que a boa nova é. Nós complicamos demais, mas olha o que Pedro fala. Sim, o que eu faço agora? Arrependam-se, sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito. Ponto. Porque essa promessa foi para vocês, para os seus filhos e para todos quanto o Senhor quiser chamar. É para todo mundo. Então, não tem essa hierarquização, essa burocracia. Não é, gente. Olha aí, olha o que Pedro explica. Simples. Arrependam-se, ou seja, mudem o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Né? O que Paulo fala lá. Primeiro começa aqui, você muda. Depois que você muda, que você enxerga, que você se permite ser compreendido, convencido por Deus, enfim. Depois que acontece essa experiência,
vocês devem ser batizados. Uma vez batizados, vocês receberão o dom do Espírito, porque essa é a promessa para vocês. Então, Lucas agora descreve a reação da multidão ao sermão de Pedro, e juntamente com a resposta dele, né, de Pedro. Convencidos do seu pecado e com a sua consciência pesada, os ouvintes de Pedro perguntaram ansiosamente: o que nós devemos fazer? Versículo 37. E aí perceba, olha, primeiro, Pedro responde: primeiro, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar completamente a ideia de vocês com relação a Jesus e a sua atitude perante ele, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus, né? E aqui, interessante que a gente entendeu o que é o batismo, gente. O que é o batismo? Hoje é aquela cerimônia que a gente faz na igreja, mais de crente para crente e tal. Mas naquela época, o que era batismo? Eu vou dar um exemplo aqui, claro, que uma vez um professor na escola bíblica deu, que eu achei interessantíssima. Falava o seguinte: imagine um soldado romano que se converte. Então, ouviu a pregação ali e se converteu. E o que eu faço agora? Você deve se batizar. Tem que se remeter naquela época. Vai para a igreja, para o batistério. Não. Era o seguinte: vamos no rio. Aí levava o cara para o rio da cidade. E o cara lá todo fantasiado de soldado romano. E o cara mergulhado na água e sai da água. Dele sair do rio até a casa dele, todo molhado. O que ele está fazendo ali? Ou testemunhando que ele caiu na água, ou que ele foi batizado. Então é um testemunho público. Todo mundo estava vendo as evidências claras. Então, o batismo, né, o que acontece, por exemplo, lá... Eu não sei, porque eu fico viajando quando eu vejo as histórias, eu fico tentando imaginar. Aquele eunuco lá, lembra com o Felipe? Que aí, como é que eu posso entender se não tem que me explicar? Aí Felipe explica, entende. O que me resta agora? Tem água aqui, vamos ser batizados? Aí imagine o cara tá voltando para sua para dar de cara com a sua rainha, né? Enfim, tá voltando dentro da carruagem e o cara vai todo molhado. O que aconteceu, rapaz? Não sei o quê. E ele vai explicar. Essa explicação é o testemunho. Eu fico imaginando, gente, o desserviços, e para mim, me perdoem, foi um desserviço, que esses métodos, essas técnicas de evangelismo fizeram. Porque fizeram com que as pessoas se tornassem... Eu não sei evangelizar. Gente, o que é evangelizar? É você falar o que Jesus fez com você. Do seu jeito, da sua forma, na simplicidade. Olha, eu encontrei-me com ele naquela explicação do cego. Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Só isso. Eu era cego e agora eu vejo. Pronto, eu tive encontro com ele, ele impactou minha vida, ele me mudou. E isso é evidência, as pessoas veem. As pessoas veem. Então, o batismo era um testemunho público, chamava atenção, aconteceu alguma coisa com aquele cara. E aí a oportunidade que ele tem para falar de Jesus, né? Então, Pedro fala que ele precisava se arrepender, que ele deveria ser batizado, mudar a mente e ser batizado. Quem ia falar aí? Eu ia fazer só um comentário assim, bem breve. E a gente cresceu com uma mudança radical. Veja bem, as pessoas precisam passar, às vezes, um ano fazendo estudo no livro de João, fazendo todo aquele preparo para poder descer as águas. Você já imaginou alguém chegando, se converteu, eu quero me batizar, eu quero agora participar disso. Não, mas a gente tem critérios que tem que ser seguidos. Por exemplo, você precisa fazer um estudo durante determinado período para depois você descer as águas. E aí a gente vê... Não, estou só pegando assim para a gente pensar um pouco. Às vezes a pessoa está com anseio de fazer, não, me converti, agora eu quero me batizar. A gente nem sabe quanto tempo de vida a criatura tem, a gente precisa. Aí a pessoa quer se batizar e a gente impede, porque nós temos algumas conveniências, algumas coisas que a gente já coloca. E foi tão prático que Felipe fez, olha, o Espírito pegou, levou ele, colocou ele, falou, desceu as águas, batizou eu nunca, ele foi embora, seguiu o caminho dele. E aí eu acredito que ele foi um ótimo testemunho lá onde ele estava, onde ele estava. Eu acredito até que não se faz mais menção, mas eu acredito que ele deve ter sido impactante lá onde ele foi ver. E às vezes a gente precisa rever algumas atitudes, algumas coisas em relação a isso. Porque às vezes nós bloqueamos e até impedimos que alguma pessoa mergulhe dentro dessa graça de Deus, mergulhe e desça
até mesmo mais profundo relacionamento com Deus, ou inicia esse processo, porque nós temos algumas convenções que nos leva a seguir, né, aquele passo a passo que encaixota, que às vezes limita. Eu não sei, talvez a gente esteja fugindo, mas é uma coisa que eu tenho pensado bastante, sabe, em relação a isso. Será que nós não, às vezes, a igreja não tem bloqueado ou impedido as pessoas de experimentarem mais essa questão, né, dessa coisa após a sua conversão? Então, veja o seguinte, eu acredito que a cristandade, ela burocratizou bastante coisa. Mas perceba que tanto aqui quanto lá em Enuco, há uma explicação, há um processo que poderíamos dizer que é um discipulado. Por que eu acho ainda importante a pessoa passar por uma classe? Por alguns motivos, né? Eu acho que deve simplificar, sim, né? A gente fazer a coisa ficar... Mas por que eu acho que é importante? Primeiro, porque nós estamos numa cultura completamente diferente da época. Essa pregação de Pedro aqui, Pedro cita várias coisas ali que o pessoal não estava com a Bíblia na mão, não. Mas o pessoal estava conseguindo entender que estava imerso em uma cultura. Aqui não. Aqui é uma pessoa que vai domingo de noite na igreja, né, e ouve a mensagem e crê ali. Ele crê naquilo que foi pregado, mas aquilo que foi pregado está sobre um pilar que é muito maior e que as pessoas às vezes desconsideram. Então, acho que o processo de discipulado é para botar a pessoa a par de tudo. Então, por exemplo, se eu falar o seguinte, vamos imaginar que a pregação de domingo à noite seja sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu prego sobre isso, explico como é que Jesus faz isso e tal, Jesus salva. Aí o cara, eu quero. Creu, recebeu, amém, a mensagem, ok. Mas o que significa tudo isso que eu falei para ele? Essa pessoa precisa entender isso, ter consciência do que é o pecado, de como esse pecado prejudicou a vida dele, né, do todo o projeto de redenção. A gente vai explicando isso. Tem que ser mais simples? Eu acho que sim, a forma mais simples. Mas, enfim, mas tem que haver isso. Né? A mesma coisa da ceia. Tem aquela discussão, a ceia é restrita, não é restrita, tal. Todas as vezes que tem culto de ceia, o que tínhamos, né, quando estávamos reunidos presencialmente, eu sempre fazia questão de deixar bem claro o que estava acontecendo ali. Para quê? Para que a pessoa que fosse participar, seja ela crente ou não, tivesse consciência do que está acontecendo. Então, eu acho, eu também, Mana, eu acho que nós precisamos simplificar as coisas, mas nós precisamos entender que há uma distância histórica, que há uma distância geográfica para os fatos que estavam acontecendo aqui. Então, perceba, olha, essa pregação de Pedro aqui, Pedro cita várias coisas que nós estamos estudando essa pregação hoje aqui, que nós estamos vendo isso aqui com um pouco mais de dificuldade, mas naquela época as pessoas não tiveram, porque eles estavam imersos ao que estava acontecendo ali. Então, por conta disso, eu acho que é necessário, sim, que haja. Agora, continuo acreditando que nós precisamos simplificar algumas coisas, sim. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né? O que eles precisavam fazer. E o que eles receberam? Primeiro, eles receberam o perdão dos pecados. Gente, quem crê em Jesus foi perdoado. Ponto. Ponto. Mas eu preciso fazer o quê? Receber. Mas não preciso subir escadaria de joelho? Não. Eu não preciso ir para todos os cultos da igreja? Não. Eu preciso ler a Bíblia o tempo inteiro? Não. Perdão é um dom gratuito de Deus que nós alcançamos pela fé. E esse é o escândalo da graça, porque nós não merecíamos. Pastor, então eu não mereço. É isso, exatamente. Exatamente. Perdoados. Primeiro. E segundo, o Espírito Santo. 2 dons, 2 presentes de Deus. Esse negócio de que eu preciso fazer coisa para receber o Espírito Santo não é verdade, não é bíblico isso. É bonitinho, é até romântico, é até piedoso, eu preciso de fazer uma penitência. Não, você não precisa, faz se você quiser, a Bíblia não exige isso. Porque o termo para essas duas coisas é dom, e dom é um presente, é Deus que nos dá. E não é na mesma categoria do Papai Noel, que se você for um menino bonzinho, você recebe. Não, é um Deus gracioso que dá até para pessoas que não merecem. Aliás, ninguém merece. E ele dá para todo mundo, todos os que creem. Perdão dos pecados e o dom do Espírito. Então, pois eles não deviam pensar, isso aqui também que eu acho extraordinário, que tem tudo a ver com a profecia de Joel. Não é para uma classe especial, não é para os iniciados, não é para aqueles que alcançaram um nível super. Não é, gente. Não é para os que têm sangue puro, não é.
Eles não poderiam pensar que o Pentecostes era apenas para os apóstolos ou para os 120 discípulos que aguardavam a sua vinda, né? Por 10 dias. Não, não é para uma elite especial. É apenas para aqueles que creem. Nem para uma nação, nem para uma geração. É por isso, gente, que me permitam, mas é patético essa hierarquia de bispos, patriarcas, apóstolos. É patético isso. Não há nada que tenha sobre o patriarca dessas hierarquias que não tenha sobre o mais simples dos irmãos. Não é porque ele alcançou essa patente que ele se tornou mais especial. É um Deus gracioso que derrama do seu Espírito sobre todos. Por isso que eu digo, gente, o Espírito que está sobre o pastor é o mesmo que está sobre as ovelhas. Não existe aquele que é um ungidão, sabe? Se você sair debaixo da minha mão, Deus vai te... Não existe isso. Não existe. Caia por terra definitivamente. E o pastor é o quê? O pastor é o guia espiritual, talvez sim, aquele que ajuda, que orienta, que tira dúvidas, que foi chamado por Deus, então não é por ele, é pelo dom que Deus deu a ele, né? Que conduz a igreja ao quê? É verdade. Aquele que aconselha, que fortalece, ok, tudo isso a Bíblia fala que é dom do pastor. Mas essa de que é maior, de que é superior, que é mais importante, caia por terra. Isso não tem a ver com o Espírito de Jesus. Tudo que o pastor tem, né? Estou falando de pastor dentro da nossa hierarquia, né? Da nossa hierarquia não, da nossa forma de governo. Tudo que o pastor tem foi Deus que deu a ele. E o espírito de um bom pastor é igual ao de João Batista. Convém que eu diminua e que ele cresça. O pastor não está aqui para fazer seu nome grande. O pastor não está aqui para fazer o nome da sua igreja grande. O pastor está aqui para fazer o nome de Jesus de Nazaré grande. Amém? Por isso, igreja, recebam em nome de Jesus. Amém. E para terminar, Deus não colocou esse tipo de limitação em sua oferta. Eu vou pular essa parte aqui, porque eu já falei de alguma forma, só para a gente terminar. Sua comunidade, versículos. Estou acabando já, Malu. Se você me der mais 2 minutos, eu acabo. E aí Pedro, com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. E aí Pedro continua testemunhando e exortando aos convertidos. E a essência da sua exortação era essa: salvem-se dessa geração perversa. Eu vou voltar a um comentário que Marcos fez lá, que eu achei que aqui que caberia. Bem verdade que nós somos os perversos. Mas uma vez os perversos sendo alcançados pela graça, ele não pode ser mais perverso. Continuará sendo pecador, é verdade. Continuará sendo falho, é verdade. Mas tem coisas que eu entendi a fala de Marcos, mas eu acho que preciso falar um pouco sobre isso, porque eu já vi pessoas usando de perversidade com a desculpa, mas eu sou assim mesmo, afinal de contas eu sou um pecador. Nada disso. Nada disso. Uma vez sendo alcançado por Jesus, você vai continuar sendo falho, você vai continuar sendo pecador, é verdade, mas você vai ser um pecador indignado com isso. Você vai ser alguém que vai se revoltar contra ele, que vai se esforçar todos os dias. É tipo aquele cara que é bem fraquinho, que vai lutar com um cara forte, vai tomar tanta porrada, mas vai levantar todo dia, vai tentar ficar de pé, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mas vai ter o compromisso de se colocar de pé. Essa é a coerência do cristão. Então, santidade para a gente não é não errar nunca. Não existe isso. Santidade para a gente é o compromisso de tentar se manter o máximo possível puro e correto diante de Deus. Porque essa desculpa de que eu sou assim mesmo, afinal de contas, sou pecador, é desculpa para pessoas que não têm um compromisso com Jesus. Porque a explicação é certa. Salve-se, você não pode ser igual. Você não pode. Tem gente que se esconde atrás da religião, como os fariseus fizeram, para destilar perversidades e maldades. Isso é abominável. Jesus chamou ele de raça de víboras, né? de malditos. Essa desculpa de que eu sou pecador para justificar desvio de caráter, comportamentos perversos, não cabe para os discípulos de Jesus. Tá? Porque a convocação é essa: salvem-se disso. Saia desse meio. E eu termino aqui a minha fala. Ontem, acho que foi ontem, que Coraci colocou lá no Instagram dela uma foto de Hitler saindo de uma igreja católica. E na hora eu lembrei de 2 frases. Uma que eu cito sempre aqui, que é atribuída a C.S. Lewis, que ele fala que dos homens maus, os maus religiosos são os piores dele. E eu vou citar uma música pagã, uma música secular,
que é do Chico César, que ele fala o seguinte: Deus me livre de mim e da bondade de gente, não, da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Deus me livre, miséria assim. Deus me livre da maldade de gente boa. Eu não sou crente, rapaz, e é perverso, né? Gente boa. E aí, em nome de Jesus, faz maldade. Discípulos de Jesus não fazem isso. Os discípulos de Jesus tentam se salvar dessa geração perversa. E às vezes, minhas irmãs e irmãos, os perversos estão sentados do nosso lado cantando grande é o Senhor. Por isso que nós devemos estar atentos a isso, porque foram os perversos do seu tempo que o crucificaram. Os perversos eram aqueles zelosos da lei e que defendiam Deus e a família tradicional. Já ouviu isso aí? Cuidado com esses. Que Deus nos abençoe. Está aberto aí para os comentários. Amém. 12h10, ninguém mais faz comentário, né, gente? Faça agora. Então, é um pedido, é um comentário e um pedido. Eu amanheci hoje pensando nisso. Pensando no lugar de privilégio, Pedro rejeitou quando... Eu acho que foi Pedro e Silas que curaram o homem à Porta Formosa. Não foi esse momento que as pessoas se ajoelharam e queriam adorá-lo. E ele não quis esse privilégio. Não lhe cabia esse privilégio. Esse privilégio era negar toda a fé no Deus único. E hoje estamos sendo checados nessa privilégios, né, que roubam a nossa seriedade com Deus. São os presentes que nos são oferecidos, são as facilidades que nos são oferecidas. E a gente tem um exemplo de Jesus, e o meu pedido é esse, que a gente se estenda mais, que de alguma maneira nas suas pastorais a gente possa se aprofundar sobre... Eu não estou ouvindo Cora, gente. Só sou eu. Caiu, acho que voltou Falhou um agora. pouco aí, Cora. Tá aí. Caiu, não estou ouvindo Cora, gente. Alô? Me ouviu? Cora, caiu, a gente não te ouviu, Cora. Tá muito ruim. Então, meu pedido é esse, que a gente se aprofunde. A gente está vivendo um momento que a gente precisa compreender, discernir os presentes, os privilégios. Eu peço a você, peço à igreja, que a gente esteja, por exemplo, a palavra diz sobre José, como ele não quis, ele pediu que os ossos dele fossem levados. Será que ele não ia ter um lugar de honra lá em Faraó? Claro que ia ter, mas ele pediu que os ossos dele fossem levados do lado do Egito, né? A gente vê o exemplo de Moisés, que não quis ser um filho da filha de Faraó. Então, Hebreus 11 fala dessa postura dos nossos irmãos que foram cerrados ao meio, a fio de espada. Então, nós estamos vivendo um momento em que essa situação aconteceu conosco com cara de apostasia e os irmãos não perceberam. Nós somos considerado o grupo que elegeu uma pessoa aí que não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Então, que nós possamos estar discernindo o lugar de privilégio que nos é oferecido, para que a gente não esteja aceitando presentes do diabo. Então, assim, eu só queria que você me ajudasse, nos ajudasse a aprofundar sobre isso. Eu acredito que esse é um momento que muitos presentes nos estão sendo oferecidos e a gente está como criança aceitando pirulito, aceitando presentes de quem, na verdade, quer nos bar. É isso. Pois é, minha irmã. Seguir a Jesus implica a gente abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E é isso que eu compreendo. Eu até mandei uma pastoral